Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vejam só, a gente vai retomar aqui os conteúdos de matemática, certo? Sobre funções, especificamente a função quadrática. E eu vou passar para vocês agora uma função, o estudo dos sinais de uma função quadrática. O que significa o estudo do sinal? É você saber onde é que ela vai ser positiva, onde é que ela vai ser negativa e onde é que ela vai ser nula. Para isso, o que é que a gente vai utilizar? Fórmula de delta, fórmula de Bhaskara, tá bom? E antes o assunto se inicia na página 139, certo? Aqui tem um problema, mas eu vou logo para o estudo dos sinais. Vejam só, quando a gente acha, aí depois a gente faz um exemplo com uma função. Olhando isso aqui, certo? Eu tenho aqui o primeiro caso, tá bom? Quando a função f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, então isso aqui é uma função do segundo grau. Lembra que tem que ter o valor de a, b e c, né? Tem que ser igual a zero. E a, obviamente, tem que ser diferente de zero. B e c pode ser zero, mas a não, certo? Então, quando ela tem duas raízes reais distintas, que significa diferentes. O que é que vai acontecer? Ela sempre vai ficar assim, ó. Lembra da carinha sorrindo? Ela vai ficar assim, ó. Beleza. O que significa esse mais e esse menos? Quando eu coloquei a curva aqui, eu sei que aqui estão os dois valores de x1 que eu mostrei a vocês. Como é que eu acho? Valor de x1 e valor de x2. Então, quando eu faço essa curva, eu sei que aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. No que é que eu vou me basear? É na linha do x, certo? Nessa linha do x, abaixo do x dá negativo e acima do x dá positivo. Ou seja, aqui embaixo eu jamais posso colocar um sinal de mais, como isso aqui. O que quer dizer isso? Se por acaso x1, quando você fizer essa conta, fosse 2 e aqui fosse 6, vamos lá, criar esses resultados para a gente ver como é que vai ficar. Se fosse 2 e 6, eu ia dizer que o número que tiver entre 2 e 6, a função vai ser negativa. É isso que eu quero que vocês saibam. Esse é o objetivo. Estudo dos sinais de uma função é você saber quando é que ela vai dar negativa, quando é que ela vai dar positiva e quando é que ela vai dar nula. Então, se aqui fosse 2 e 6, a gente tivesse feito fórmula de delta Bhaskara numa conta e desse isso, significa que qualquer número que der maior que 2 e menor que 6, certo? A função vai ser negativa. E aqui, qualquer número, no caso aqui, qualquer número maior que 2 e menor que 6 seria de 2,1 até 5,9. O 6 e o 2 não podem. Então, tem aqui 2,1, 2,2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 5,1, 5,2, 5,9. Aí aqui para, certo? Aí ela seria negativa, um número entre 2 e 6. Se a função, né, se você colocar lá no lugar do x, quando eu digo assim a função, eu digo assim, se eu colocar no lugar de x um número entre 2 e 6, aqui, ela vai dar um número negativo. Se eu colocar um número maior que 6, ou seja, do 6 para cá, olha, 7, 8, 9, 10, 11, 1 milhão, ela vai dar uma função positiva. Se eu colocar um número menor para cá que 2, ou seja, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, ela vai dar positiva também, certo? E se eu colocar o 2 ou o 6, ela vai dar zero, ou seja, ela vai dar nula. Então, de acordo com isso aqui, eu posso dizer quando é que a função, o resultado vai dar negativo, quando é que o resultado vai dar positivo e quando é que o resultado vai dar nulo, ou seja, zero. Tá bom? O eixo das abscissas x divide o plano cartesiano em duas regiões. Acima, positiva, e abaixo, negativa. Tá certo? É isso que pode acontecer. Pode acontecer isso também, olha. Lembra quando o valor de A é menor que zero, que a gente vê a carinha triste? Pode ser isso, olha. Só que o mais sempre vai ficar em cima dessa linha, olha. Então, se aqui fosse, vou usar o mesmo número. Se aqui fosse
2 e 6. X1 e 2 não. Menos 2, né? Que passou da linha. E 6. Isso quer dizer que qualquer número que eu colocar aqui entre menos 2 e 6, o resultado vai dar positivo. Se eu colocar um número maior que 6, ele vai dar negativo. Se eu colocar um número para cá menor que menos 2, vai dar negativo também. Certo? E se eu colocar menos 2 ou 6, ela simplesmente vai dar 0. Tá bom? Beleza? Vamos para um exemplo no quadro. Então, tem aqui um exemplo, pessoal, que eu peguei do livro, certo? A gente vai resolver ele. Primeiramente, achar o valor de A, de B e de C. O valor de A seria o que acompanha x ao quadrado, que é 1. De B, menos 4. De C, 3. Vamos lá para a fórmula de delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não é? Então vamos lá. B ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 4. 16 menos 12, 4. Beleza. Vamos lá para o de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, a gente tem delta A, B e C. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Vamos substituir. X é igual a menos B, ou seja, menos 4, mais ou menos, raiz de delta, que é raiz de 4, sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1. Vamos resolver aqui. X é igual a menos com menos, mais 4, mais ou menos, raiz de 4, 2, sobre 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou achar x1, x2. Primeiro com mais. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então eu tenho aqui, ó, o valor de x1 e x2. Ou x1 e x2, tanto faz. Para fazer o gráfico, a gente só vai precisar desses dois valores. Então eu vou apagar tudo, que eu não tenho espaço no quadro. Mas a gente vai ver que x1 é 3 e x2 é 1. Tá bom? Pronto, pessoal. Coloquei aqui o gráfico e vamos colocar esses valores. x1 é 3 e x2 é 1. Não importa a ordem deles. A gente não pode colocar 3 e 1. A gente vai colocar 1 e 3 na ordem. Então eu vou colocar o 1 aqui. Vou colocar o 3 aqui. O 2 fica mais ou menos aqui. Eu dei esse espaço grande para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Vocês lembram o valor de A? O valor de A era 1, B era menos 4 e C era 3, né? Então, eu tinha que olhar somente para o valor de A. Se A, lembra da carinha? A maior que 0, carinha sorrindo, não é isso? Então pronto. Tudo isso que a gente viu, a gente vê de novo agora. Então eu sei que a parábola vai ficar assim, ó. Se é sorrindo, basicamente é assim. Certo? Beleza. E agora como é que eu vou terminar de preencher? Eu vou saber onde é que eu vou colocar o mais e o menos, para eu fazer o objetivo da aula de hoje, que é estudo dos sinais de uma função. Eu falei para vocês que aqui abaixo eu coloco o que? Mais. Quer dizer, menos, desculpa, menos, né? E é dentro da parábola, tá bom? E o resto é aqui fora. Então aqui, ó, vai ser menos. Tudo isso aqui é menos. Aqui vai ser, olha, mais. Mais. Então, e aqui, olha, é o valor de 1 e 3, valor de x1 e x2. Então, a partir daí, a gente entende que se x, isso tudo aqui é x. Se x tiver entre 1 e 3, ela vai ser, olha, negativa. Se x for
maior que 3, ela vai ser positiva. Se x for menor que 1, ou seja, 0, número negativo, ela vai ser positiva. E se x for igual a 1 ou igual a 3, ela vai ser nula, ela vai dar 0. Certo? Então, olha, como é que a gente resolve? Exatamente assim. A função f cedilha é positiva